Se prepara para enxugar as lágrimas, porque hoje vamos reviver aqueles momentos de arrepiar no futebol brasileiro. Vamos embarcar numa viagem pelas lembranças que nos fazem lembrar que o futebol vai muito além das quatro linhas. Então, pega o lencinho, deixa seu like e vem com a gente relembrar os momentos de partir o coração no futebol brasileiro. Vamos começar logo de cara com o momento em que um dos jogadores mais alegres da história do futebol brasileiro ficou emocionado a ponto de chorar. Ronaldinho mostrou toda a sua genialidade em uma partida incrível pelo Atlético Mineiro contra o Figueirense, em que venceram de 6-0. Mas havia um detalhe: o craque estava vivendo um momento muito difícil com a perda do seu padrasto. Logo aos 11 minutos, Ronaldinho fez um gol genial. Após um escanteio, ele passou a bola para Bernard e recebeu de volta. Ao invés do cruzamento, ele mandou a bola no ângulo, sem chance para o goleiro. E foi aí que a emoção tomou conta dele e as lágrimas rolaram. Como era uma partida para homenagear seu padrasto, ele se esforçou ao máximo e conseguiu marcar mais 2 gols e deu uma assistência. Para coroar a partida, ele se tornou o capitão da equipe quando o Hever saiu de campo. Os jogadores do Atlético reconheceram a grande atuação de Ronaldinho e o apoiaram, sabendo da tristeza que ele estava passando. E mesmo sem querer falar com a imprensa, Ronaldinho mostrou em campo todo o seu talento e deixou que seu futebol falasse por ele. Agora se liga nessa história emocionante que chocou o Brasil inteiro. Serginho era um zagueiro que jogava pelo São Caetano, um time que fez história no futebol brasileiro. Ele era um jogador de raça, que defendia a camisa com amor e dedicação. Ele era querido por todos, seus companheiros, sua família e sua torcida. No dia 27 de outubro de 2004, Serginho entrou em campo para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Era uma partida importante, que valia a liderança da competição. Serginho estava confiante e motivado, como sempre, mas aos 14 minutos do segundo tempo, algo terrível aconteceu. Serginho caiu no gramado, sem motivo aparente. Ele tinha sofrido um mal súbito, causado por um problema cardíaco grave. Ele foi socorrido às pressas, mas não resistiu e faleceu no hospital, 1 hora depois. A notícia da morte de Serginho chocou o país inteiro. Foi uma tragédia que marcou a história do futebol nacional, uma perda irreparável para o São Caetano, para o esporte e para todos que o admiravam. Mas ainda teve uma tragédia maior que essa no futebol brasileiro. O Chapecoense era um time que vivia um momento único em sua história. Pela primeira vez, disputaria a final de um torneio internacional, a Copa Sul-Americana. O adversário seria o Atlético Nacional, da Colômbia, um dos maiores clubes da América do Sul. No dia 28 de novembro de 2016, a delegação da Chape embarcou em um avião rumo a Medellín, onde seria o primeiro jogo da decisão. A bordo estavam 22 jogadores, 14 membros da comissão técnica, 9 dirigentes, 20 jornalistas e 7 tripulantes. Mas o sonho se transformou em pesadelo. O avião caiu a poucos quilômetros do destino, por falta de combustível. Das 77 pessoas a bordo, apenas 6 sobreviveram. Os jogadores Alan Ruschel, Neto e Follmann, o jornalista Rafael Renzel e os tripulantes Ximena Soares e Erin Tumiri. A notícia do acidente comoveu o mundo inteiro. Milhares de pessoas prestaram homenagem às vítimas nas redes sociais, nos estádios e nas ruas. O Atlético Nacional abriu mão do título e pediu que a Chapecoense fosse declarada campeã sul-americana. A Conmebol atendeu ao pedido e concedeu o troféu à Chape. Entre os jogadores que morreram no acidente, havia alguns promissores ou famosos, como Kleber Santana. O meia era capitão e o líder do time, tinha experiência internacional, tendo jogado pelo Atlético de Madrid, da Espanha. No Brasil, passou por clubes como Sport, Santos, São Paulo e Flamengo. Outra vítima foi Bruno Rangel, um atacante que era o maior artilheiro da história da Chapecoense, com 81 gols. Nesse ano, ele brigava pela artilharia do Brasil com 23 gols. O acidente da Chapecoense foi uma tragédia que marcou a história do futebol mundial, uma perda irreparável para o clube, para o esporte e para todos que torciam pela Chape. A Chapecoense deixou um legado de superação, de união, de paixão pelo futebol. Ela também deixou uma lição de vida, de valorizar cada momento, cada jogo, cada abraço. Ela se foi, mas nunca será esquecida. Aquele elenco da Chapecoense é eterno. Embora muita gente não saiba, teve um outro momento bem parecido com esse no futebol brasileiro. Conheço o caso do Brasil de Pelotas de 2009. No dia 15 de janeiro de 2009, o Brasil de Pelotas se preparava para mais uma temporada, com a esperança de fazer bonito no Campeonato Gaúcho. O time tinha acabado de disputar um jogo-treino contra o Santa Cruz, na cidade de Vale do Sol, e voltava para casa em um ônibus.
Mas o destino foi cruel com o Brasil de Pelotas. O ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira, na BR-392, próximo a Canguçu, a 83 quilômetros de Pelotas. Foi um acidente terrível, que entrou para a história como a maior tragédia do futebol gaúcho. Das 31 pessoas que estavam no ônibus, 3 faleceram: o preparador de goleiros Giovanni Guimarães, o zagueiro Regis Gouveia e o atacante Cláudio Miller, o maior ídolo do clube. Outras 7 ficaram feridas, algumas com sequelas graves. Foi uma perda irreparável para o Brasil de Pelotas, para o esporte e para todos que amavam o time. A notícia do acidente abalou o país inteiro. Milhares de pessoas prestaram homenagens às vítimas nas redes sociais, nos estádios e nas ruas. Os rivais se solidarizaram e emprestaram jogadores para o Brasil de Pelotas continuar a disputa do Gauchão, mas nada foi suficiente para evitar o rebaixamento do time, que terminou na lanterna da competição. Até onde será que o Brasil de Pelotas iria se esse acidente nunca tivesse acontecido? Luciano do Vale foi um dos maiores narradores esportivos da história do Brasil. Ele narrou várias Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, Fórmula 1, basquete, vôlei e muitas outras modalidades. Ele trabalhou em várias emissoras de televisão, como Rede Globo, Rede Record e Rede Bandeirantes. Foi um pioneiro na divulgação do esporte brasileiro, dando voz e visibilidade a atletas e equipes, que se tornaram ídolos nacionais. Com certeza você já viu algum gol épico do seu time narrado por esse cara, como esse gol do Ronaldo, que é uma de suas melhores narrações. Para Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, demais, golaço, golaço, golaço! Ele é fora de série, a gente não cansa de dizer. E que ele fez na Vila Belmiro, ele contou, olha o toque sutil, matou o goleiro Fábio Costa, Triguinho, ficaram olhando os dois, Ronaldo é o fenômeno do Corinthians, maravilha, esse vai de novo, pra galeria dos gols inesquecíveis, tá lá dentro, Godoy. Mas no dia 19 de abril de 2014, Luciano do Vale estava a caminho de Uberlândia, em Minas Gerais, para narrar o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Ele estava no avião, acompanhado de sua esposa e de seu companheiro de transmissão, o ex-jogador Neto. Mas ele passou mal durante o voo e foi socorrido assim que a aeronave pousou. Ele foi levado para um hospital, mas não resistiu. Ele faleceu aos 66 anos, vítima de um infarto. A notícia da morte de Luciano do Vale abalou o país inteiro. Foi uma tragédia que marcou a história do futebol nacional. E claro que vários colegas de profissão foram às lágrimas ao descobrir o que aconteceu. Estamos... Muito bem. O Nivaldo Prieto, como o Theo José. Luciano do Vale deixou um legado de emoção, de paixão e de talento pelo futebol. Outra perda que marcou o futebol nacional foi a do Fernandão. Fernandão foi um jogador que marcou época no futebol brasileiro. Ele era um atacante de força, de técnica, de liderança. Ele era um ídolo do Goiás e do Internacional, onde fez história com títulos e gols inesquecíveis. No dia 7 de junho de 2014, Fernandão estava em um helicóptero, com mais 4 amigos, voltando de uma pescaria na cidade de Aruanã, em Goiás. Ele estava feliz e animado, pois iria trabalhar como comentarista na Copa do Mundo, mas o destino foi cruel com Fernandão. O helicóptero caiu por volta de 1h30 da madrugada, por causa de uma falha mecânica. Ninguém sobreviveu ao acidente. Fernandão faleceu aos 36 anos. A notícia da morte de Fernandão chocou o país inteiro, mas teve uma pessoa em especial que sentiu muito essa perda. Se liga na despedida emocionante da Renata Fã. E eu escrevi rápido as palavras, eu não gosto de fazer isso aqui nas minhas redes sociais. Eu queria deixar essa mensagem final em nome da nossa equipe. Eu coloquei o seguinte: o que seria do futebol sem os ídolos? O meu tem nome, sobrenome e apelido. Fernando Lúcio da Costa, Fernandão. Tinha minha idade. Tinha no coração um orgulho colorado. Teve liderança, força, obstinação por títulos e taças. Mudou a história do Inter, eternizou o respeito por nosso clube vermelho, ícone.
Guerreiro que vai definitivamente para o lugar que estava desde 2006, o Olimpo, onde só os deuses habitam e os ídolos também. O futebol nunca mais será tão inteligente e vencedor sem você, Fernandão. Marcou época, fez história e hoje nos deixa com a sensação de que nenhum outro repetirá as glórias deste coloradão, Fernandão. Vamos, vamos, Fernandão, para sempre. Triste, pois perdi o jogador que mais acrescentou fé na minha religião colorada. Emocionante, né? Já fizemos um outro vídeo mostrando os momentos mais emocionantes do futebol mundial. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela para assistir. A gente se encontra lá.